Vale. Informação com credibilidade. Olá, muito boa noite a você que sintoniza os 950 AM da sua Rádio Vale, você que nos acessa aí pelo www.radiovaletj.com.br ou você que baixou o aplicativo Rádio Vale Tijucas aí para o seu smartphone. Muito boa noite, obrigado pelo carinho de sua sintonia. São 20 horas 4 minutos, 8h04 da noite desta quinta-feira. Hoje é dia 29 de outubro de 2020. A Rádio Vale, atendendo aos interesses da comunidade, realiza a apresentação dos candidatos a prefeito no município de Tijucas para as eleições 2020. A ordem dos entrevistados foi definida através de sorteio que ocorreu no dia 16 de outubro, aqui na sede da emissora, na Rua Santa Catarina, número 93, Sala 2, aqui no centro da cidade, onde também acontecem as entrevistas com a presença dos representantes das coligações Novos Rumos, O Povo de Novo, Pra Frente Tijucas, PSC, né? Quando você muda, a cidade também muda e Tijucas merece mais. Atendendo às determinações da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições. As entrevistas acontecerão conforme pré-definido às terças e quintas-feiras, dias 27, como já aconteceu na última terça-feira, quando recebemos o candidato Sidney Machado, Neida Tijussat. Nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, 3, 5 e 10 de novembro. Assim definida, portanto, a ordem, né, das entrevistas. Sempre às 20 horas, em 5 blocos com perguntas pré-elaboradas pela equipe de jornalismo da Rádio Vale, levando em consideração a atual realidade político-social e econômica da cidade. Conforme sorteio, o entrevistado desta quinta-feira, 29 de outubro, é o candidato Adalto Gomes, da coligação Tijucas Merece Mais. Nós, firmando o nosso compromisso, né, conforme foi acordado com os representantes de todas as coligações, nós iniciaremos as entrevistas às 20 horas, portanto, estamos aguardando o candidato Adalto Gomes. Sabemos que ele também tinha outros compromissos de campanha nesta quinta-feira e nós, assim como faremos com qualquer candidato, caso haja porventura, algum atraso, nós aguardaremos 15 minutos, portanto, aí para caso o candidato, né, precise aí desses 15 minutos de tolerância para chegar. Então, estamos ao aguardo do candidato Adalto Gomes, do Partido Liberal, PL, o qual deve ser entrevistado na noite desta quinta-feira. A Rádio Vale, no oferecimento de Titico Despachante, Tijuvel, Ótica Tijucas, Elense Cred, Júlio Seguros e Manecar Veículos, fazendo aqui o seu papel de informar a comunidade, auxiliando a comunidade a escolher bem através das propostas apresentadas pelos candidatos a prefeito no município de Tijucas. Estamos, portanto, ao aguardo do candidato Adalto Gomes, até às 20 horas e 15 minutos. Eleições 2020, a Rádio Vale realiza entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Tijucas para as eleições deste ano. E conforme a ordem pré-definida no dia 16 de outubro, né, pelo sorteio, hoje, dia 29, é a vez de conversarmos e ouvirmos as propostas do candidato Adalto Gomes, do Partido Liberal. Ele que compõe aí a coligação Tijucas Merece Mais e que vai nos falar hoje a respeito das suas propostas. Aqui está em nossos estúdios e, portanto, a partir de agora, o senhor tem 5 minutos para a sua apresentação, candidato. Muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Deixa eu só cronometrar os tempos aí conforme foi pré-estabelecido, né? Aí, portanto, a partir de agora o senhor tem 5 minutos. Muito boa noite, candidato Adalto Gomes. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes, né? Aqueles que nos assistem aqui na Rádio Vale, né? Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e de trazer informações para a nossa comunidade, né? E já queria, ao cumprimentá-los, né, me apresentar. Sou Adalto Gomes, sou natural aqui de Tijucas, estou com 54 anos e sou casado com a Jaqueline Viregolini, que é assistente social, trabalha lá na Prefeitura de Itapema. A gente tem 2 filhos, eu e a Jaqueline, a gente tem o Vitor Golini Gomes
e o Vinícius Golini Gomes, 2 filhos maravilhosos. Eu tenho uma alegria muito grande, né, em ter 2 filhos que eu sou apaixonado. E trabalhei, né, durante bom tempo como professor do Estado. Eu sou formado em Educação Física. Trabalhei em escolas lá da Grande Florianópolis e escolas aqui do Vale do Rio Tijucas, né, a nível estadual principalmente. Também, né, fui trabalhador da Polícia Rodoviária Federal, fui 21 anos policial rodoviário federal, e nesses 21 anos, né, eu trabalhei normalmente aqui no trecho de Itapema, trecho de Itajaí até Florianópolis. Então foi, graças a Deus, 21 anos em que eu pude estar ali, que eu pude dar segurança, né, para os que transitavam ali, e em especial também apoiar os caminhoneiros, os que trabalham, né, principalmente na questão do transporte aqui da nossa região, que não são poucas pessoas. E do ponto de vista político, eu trabalhei aí já há muito tempo, fui candidato em 1988, já faz muito tempo, né? Há 32 anos atrás eu fui candidato a vice-prefeito, e de lá comecei, né, na vida política. Fui eleito vereador por 3 mandatos aqui em Tijucas, acho que a gente fez um bom trabalho, e fui presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas, né? Isso dá uma experiência muito grande para a gente. Também fui secretário de obras, né, aqui no município de Tijucas, e secretário de saúde lá em Porto Belo, o que me deu uma experiência nessa Secretaria de Saúde de Porto Belo, a conhecer um pouco mais sobre a questão de saúde, Sidney. E essa experiência também aconteceu aqui como secretário de obras no município de Tijucas, onde a gente pôde fazer uma série de obras, né? Eu cito aí obras importantes como é o asfaltamento e principalmente a drenagem da rua Geraldo Rebelo, da rua Antônio, Atanásio Bernardes, que eu cito esse exemplo, né? Então, ruas importantes da nossa cidade que foram pavimentadas, rua do governo. Então, essa experiência também foi importante, como secretário de obras, que é a experiência de conhecer os problemas da cidade. Tá? Então, tenho isso na experiência, e hoje sou atual vice-prefeito, cumprindo aí a tarefa de vice-prefeito, né? Que também tem uma demanda, né, no município, que também traz uma experiência e conhecimento com as pessoas, né? Então, essa é a minha trajetória, essa é a minha apresentação. Concluído, candidato. Muito bem. Esta é a apresentação, então, do candidato Adalto Gomes, ele que é do Partido Liberal, compõe a coligação Tijucas Merece Mais. Vamos a um breve intervalo comercial. No segundo bloco, a gente tem aí 2 perguntas para o candidato Adalto Gomes, compondo então aí as suas propostas que serão apresentadas nessa noite aos ouvintes da Rádio Vale. Você nos ouve 950 AM aí no seu rádio, nos assiste em radiovaletj.com.br, nossa página do Facebook, e também pode compartilhar, né, essas informações aí, ajudando, né, com a proposta da Rádio Vale, que é de apresentar à nossa audiência, à comunidade, as propostas daqueles, né, que colocaram seu nome à disposição de governar o nosso município pelos próximos 4 anos. São 20h23, voltamos já. 20h29, 8h29 da noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Obrigado a todos que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Luciano Manuel e Solange Souza comentam aí a nossa live na página Rádio Vale Tijucas no Facebook. Obrigado pelo carinho da sintonia e da audiência. Vamos ao segundo bloco de perguntas para o candidato, né? Conforme definido pelo sorteio, hoje conversamos com Adalto Gomes, do Partido Liberal, a coligação Tijucas Merece Mais. Candidato, nós temos então 2 perguntas para este segundo bloco, referentes aí a questões iniciais da sua proposta. A primeira pergunta desse segundo bloco se refere a quais são os pilares do seu plano de governo. O senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora, candidato Adalto. Sidney e a toda a equipe aqui da Rádio Vale, aqueles que nos acompanham, isso é uma questão que está bem colocada no nosso programa de governo, na nossa proposta para governar Tijucas. Ela é sentada, ela é baseada nos maiores problemas, no nosso entender, que tem, né, a cidade de Tijucas. A questão, por exemplo, do fechamento da maternidade é um dos pilares, a questão de saúde. Nós precisamos resolver isso e vamos resolver. A questão, por exemplo,
ainda na área de saúde, do atendimento no Hospital São José, que é o atendimento de urgência e emergência, que é feito pelo 24 horas e que é feito no Hospital São José. O 24 horas com uma estrutura bem menor, portanto, né, pode atender, né, tem menos capacidade de atendimento, e o Hospital São José com um pouco mais de estrutura, mas que, na verdade, né, a demanda para o Hospital São José ela é muito grande, o que faz com que tenha gente que fica lá na fila horas e horas para ser atendido. E nós vamos resolver essa questão. Quando eu falo vamos resolver, porque tem que priorizar. Esses são os pilares, né, do nosso governo. A questão, por exemplo, de creche, nós precisamos resolver definitivamente. Nossa cidade é uma cidade em que tem, né, um viés industrial. E os trabalhadores precisam ter lugar para colocar suas crianças, para que sejam cuidadas suas crianças enquanto a família trabalha, enquanto o pai, enquanto a mãe trabalha. Então, portanto, nós temos que ampliar o número de creches. Casos como é o caso da Nova Descoberta, não dá nem para dizer que é ampliar, tem que construir uma creche Nova Descoberta, né? Parece que compraram finalmente o terreno, mas já está terminando o governo e essa creche já deveria estar construída há algum tempo. Portanto, construir mais vagas de creche e construir a creche Nova Descoberta é um dos pilares. A outra situação é que nós precisamos resolver o problema do abastecimento de água. O abastecimento de água não pode uma cidade que tem uma grande quantidade de água bruta disponível ter faltando água nas torneiras da cidade, Sidney. Não pode, isso não pode existir. Isso faltou, é a prova de que faltou investimentos nessa área. Portanto, se faltou investimento nessa área, nós vamos fazer. Vamos buscar os recursos para investir bem nessa área, para que a cidade de Tijucas tenha água chegando em todas as torneiras, né, independente do bairro. Hoje, bairros como é o caso de Areias, Mata Atlântica, Jardim Progresso, né, Aldeia e outros lugares da cidade, mas principalmente esses daí, falta água diariamente, né, e isso é inaceitável numa cidade, né, como Tijucas, que tem água disponível, água bruta à vontade. Muito bem, concluída a resposta da primeira pergunta desse segundo bloco pelo candidato Adalto Gomes. A segunda pergunta, candidato Adalto, se refere ao seu vice-prefeito. Seu candidato a vice-prefeito, segundo divulgado pela sua coligação, é Fernando Rodrigues, intitulado, né, pela coligação como Doutor Fernando. Quais os critérios utilizados para a escolha deste nome? O candidato tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. Naquele momento em que a gente definiu a chapa, nós vínhamos procurando alguém jovem, alguém com vontade de administrar e alguém com capacidade. O doutor Fernando demonstrou, inclusive, ele é um trabalhador, né, da Cerâmica Porto Belo, e na época que trabalhava na Cerâmica Porto Belo, ele já estava fazendo faculdade de Direito e se destacou na faculdade de Direito, e isso demonstra a capacidade dele. Logo em seguida se formou e em seguida já fez a prova da OAB, passou na prova da OAB e já está, né, militando na área da advocacia. Portanto, né, nós inclusive fizemos questão de colocar o doutor Fernando, porque ele é um advogado que está se destacando no município de Tijucas e que traz essa energia, essa vontade, né, muito grande junto com a gente para administrar o município de Tijucas. Doutor Fernando Rodrigues, tá, é uma nova liderança na política de Tijucas. Doutor Fernando também é do PL, candidato? Também do PL. Muito bem. Então, concluída a segunda resposta do candidato Adalto Gomes, segunda pergunta deste bloco, vamos a um breve intervalo comercial e na sequência voltaremos falando de saúde, assistência social e de educação. Você está acompanhando a entrevista com o candidato a prefeito no município de Tijucas, Adalto Gomes. São 8 horas e 35 minutos. Vinte horas 39 minutos, 8h39 desta quinta-feira, hoje é dia 29 de outubro de 2020. Você está acompanhando através das ondas da Rádio Vale, pelo rádio e pela internet nesta noite de quinta-feira, a entrevista com o candidato a prefeito no município de Tijucas, Adalto Gomes. E nós vamos então para o terceiro bloco de perguntas, essas se referindo à saúde e assistência social e também à educação. Candidato Adalto, esse ano de pandemia, né, neste ano que nós estamos ainda vivenciando, a saúde e a assistência social foram prioridades na maioria das gestões públicas. Por isso eu pergunto,
Quais suas propostas para a gestão de saúde e assistência social de Tijucas para os próximos 4 anos, caso o senhor seja eleito? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta a partir de agora. Tem entendimento, Sidney, que a questão da pandemia ela não vai se resolver no curto prazo. Nós estamos aí discutindo no nosso país a questão das vacinas, mas nós tivemos até hoje, desculpe, uma realidade no município, um acontecimento no município, que demonstra que a questão da pandemia ela está, digamos assim, num dos seus ápices. Nós tivemos a morte aí do doutor Márcio, o que na verdade é um cidadão com saúde e tal, de meia idade, e de repente a gente perdeu o Márcio para a Covid. Então nós precisamos continuar fortemente investindo em saúde para que a gente tenha não só a questão da pandemia, mas para que a gente tenha a saúde no nosso município. Eu acredito que mais de 90%, não tem esses dados na mão, mas pela experiência da gente, acredito que tem mais de 90% das pessoas que dependem do SUS, não tem plano de saúde. Então, portanto, se mais de 90% das pessoas dependem do SUS, o SUS tem que funcionar. Nós temos que botar o SUS como prioridade, o atendimento de saúde. Uma delas, o SUS na questão da urgência e emergência. A urgência e emergência do hospital, nós vamos ter que investir recursos, vamos ter que juntar com os municípios do Vale do Rio Tijucas, eu vou procurar os prefeitos do município do Vale, os municípios do Vale do Rio Tijucas, para que a gente, junto ao governo do estado, faça do Hospital São José um ponto de referência regional, com um atendimento de urgência e emergência muito mais ampliado e que possa dar uma assistência, um atendimento ali naquela área para toda a população. Não é possível que pessoas continuem ter que esperar 4, 5, às vezes até 8 horas. Eu fui levar minha mãe na semana passada ali, conversando com as pessoas, a minha mãe acabou entrando, está inclusive internada no hospital, mas tinha gente ali que estava esperando há 10 horas pelo atendimento. Por quê? Porque chega mais emergência e acaba ficando para segundo atendimento. A questão da maternidade é outra situação. Não pode uma cidade com 40 mil habitantes não ter uma maternidade. Eu entendo que tem direito a uma maternidade, que o povo de Tijucas tem direito ao atendimento nessa situação, principalmente no momento que a mulher fica grávida, no momento que a mulher vai ganhar o neném, 30 tem que se deslocar para outro município para poder nascer um tijuquense. Nós temos o direito que os tijuquenses, nossos filhos, nasçam aqui. Outra questão é a questão de que nós estamos numa pandemia, tem gente passando fome, nós precisamos colocar mais recursos, inclusive para a Bolsa de Alimentos e para ter uma renda mínima. Nós vamos investir para concluir, candidato, uma renda mínima do município de Tijucas para dar ao menos alimentação para as pessoas. Ok, portanto, concluída a resposta da primeira pergunta deste terceiro bloco pelo candidato Adalto Gomes. A segunda pergunta deste bloco, candidato, é a seguinte. Em 2003, durante um evento que lançava uma rede de incentivo à educação sem fins lucrativos, o então presidente da África do Sul, líder da luta contra a discriminação racial no país e um dos maiores símbolos desta causa ao redor do planeta, Nelson Mandela, disse o seguinte, abro aspas, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, fecho aspas. O candidato concorda com esta afirmação e quais seriam seus principais projetos para a educação em Tijucas, caso seja eleito? O senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora, candidato. Eu agradeço a Rádio Vale por estar trazendo essa pergunta para que a gente possa estar colocando o que exatamente a gente propõe na área de educação. Nós temos uma série de propostas, mas as prioridades na área da educação, primeiro de tudo, é que o tempo integral, ou seja, a escolinha, a famosa escolinha, a criança vai na parte da escola de manhã, fazer a sua grade curricular, e no outro período ele vai na escolinha, é a escolinha de futebol, é a escolinha de violão, é a escolinha de dança, é escolinha de karatê, de taekwondo. Nós queremos fazer e vamos fazer, através do Fundo da Infância e da Adolescência, a ampliação do número de escolinhas, de forma que as 5.000 crianças que estão no ensino fundamental estejam em um período na escola e no outro período na escolinha, fazendo coisas boas. Eu não quero, enquanto administrador do município, eu acho que a principal tarefa que nós temos a fazer é fazer com que o pai saia para o trabalho, a mãe saia para o trabalho,
a criança está na escola. Ou na escola da grade curricular, ou na escola, tá? Na escolinha de futebol. Nós temos 5 campos de futebol, 5 campos de futebol na cidade de Tijucas, né? É um exemplo de que dá para fazer um monte de escolinhas de futebol, né? Que possa estar lá um monte de crianças fazendo futebol, que é uma coisa positiva, que é o esporte. Então, a situação de creche é outra questão, né, na área de educação, que nós precisamos fazer muito mais vagas de creche. É prioridade, né, no nosso governo a questão do atendimento universal da creche, porque é a mesma coisa, os pais precisam trabalhar, porque a renda hoje, né, não é mais só o pai, é muitas vezes o pai e a mãe, e aí precisa que a criança tenha um local para ficar e já começar a sua educação, né? Desde a escola infantil, que nós chamamos aqui de creche, nós vamos dar prioridade e vamos botar recurso para realmente ampliar o número. Principalmente, né, Nova Descoberta. Candidato. 1 minuto, candidato. Principalmente em Nova Descoberta, eu achei que tinha concluído o horário, principalmente em Nova Descoberta, nós vamos trabalhar muito forte para fazer acontecer, né, essa creche lá na Nova Descoberta. Parece que já foi comprado o terreno e nós vamos construir a creche, tá, em Nova Descoberta e fazer funcionar uma bela creche na comunidade Nova Descoberta. Só que eu estou dizendo o seguinte, ampliar o número de creche não é só Nova Descoberta, em toda a cidade nós precisamos ampliar o número de creche. Então, escola, tempo integral, tá, e creche serão nossas prioridades em termos de educação. Temos uma série de outras propostas, mas essas são as prioridades. Portanto, concluída a resposta da segunda pergunta deste terceiro bloco pelo candidato Adalto Gomes, do Partido Liberal, ele que compõe aí a coligação Tijucas Merece Mais. 8h47, vamos a mais um breve intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar a respeito de segurança, ou melhor, de esporte e lazer e também de segurança pública. Você está acompanhando aqui nas ondas da Rádio Vale uma das 5 entrevistas que a Rádio Vale realizará neste período eleitoral com os candidatos a prefeito em Tijucas. 8h47. Vinte horas 52 minutos, 8h52, noite de quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Você está sintonizado na Rádio Vale Tijucas, acompanhando a entrevista com o candidato a prefeito aqui no município, Adalto Gomes, do Partido Liberal. Ele que compõe a coligação Tijucas Merece Mais e está hoje aqui falando de suas propostas. Neste quarto bloco, nós vamos falar sobre esporte, lazer e também segurança. Candidato Adalto, a primeira pergunta deste quarto bloco da nossa entrevista diz o seguinte: ao longo dos últimos anos, abrangendo várias gestões anteriores, Tijucas tem no esporte uma forma de promover lazer para a comunidade, não tendo o foco no fomento do esporte de forma profissional. Isso é uma característica observada pela própria equipe da Rádio Vale, que tem o incentivo ao esporte como um de seus pilares na programação. Como o candidato vê o incentivo ao esporte e ao lazer pela administração pública municipal nos próximos 4 anos em Tijucas, caso seja eleito? O senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora, candidato. Quero novamente agradecer. Eu acho que as perguntas são muito bem colocadas e a gente pode trazer exatamente o que a gente pensa em fazer nessa área tão importante que é esporte e lazer. Importante. Alguém diria, mas esporte e lazer é importante? Sim, importante, principalmente para que a nossa juventude, né, e as nossas crianças possam estar crescendo, se formando caráter, né, fazendo atividades de esporte, né, e lazer saudáveis. Ou seja, nós temos que investir também nisso. E a minha linha de trabalho vai ser muito bem clara. A Fundação Municipal de Esporte, ela tem que ser qualificada mais ainda, tá, para que ela cumpra uma função além dessa que ela cumpre, que é o calendário de atividades esportivas, né, e de lazer no nosso município. Ele é um calendário bom, ele é um calendário positivo e nós estamos reafirmando esse calendário. Nós vamos garantir que esse calendário seja bem feito, né, como está sendo. Eu não tenho problema em dizer isso. Agora, o que precisa ser ampliado na Fundação Municipal de Esporte é a tarefa, né, de construir novas áreas. Eu acho que isso não cabe à Secretaria de Obras, cabe à Fundação Municipal de Esporte ter um orçamento maior para construir novas áreas,
eu chamo de equipamentos, novos equipamentos de lazer e de esporte. Tá? Portanto, não são só os campos de futebol. Nós queremos construir mais áreas de lazer em diversos pontos da cidade. Em algumas comunidades, a gente verifica o seguinte: a primeira das reivindicações das pessoas daquela comunidade, como é o caso do sul do Rio, como é o caso do Porto do Itinga, é uma área de lazer, é uma área de esporte e lazer. Né? Portanto, não é qualquer prioridade. É uma prioridade, com certeza, e nós vamos construir essas áreas de lazer. Mas precisamos também fazer a manutenção das áreas já existentes. Tá? Você pega, por exemplo, uma área como ali em Areias, que tem uma pequena quadra e que a manutenção ficou muito aquém do mínimo necessário para que as pessoas possam usar aquele espaço, né, fazer o melhor uso daquele espaço. Então, portanto, nós vamos, né, fazer com que a Fundação Municipal de Esporte se qualifique, tenha lá um departamento, né, de áreas de lazer, de equipamentos de lazer e de esporte, né, para poder se dedicar a fazer manutenção e criar áreas novas, além do calendário, né, esportivo e de lazer que o município já desenvolve, que estou reafirmando, nós vamos continuar a desenvolver. Muito bem, concluída então a primeira resposta deste quarto bloco de perguntas pelo candidato Adalto Gomes. A segunda pergunta deste bloco, candidato, é a seguinte: o Vale do Rio Tijucas viveu nos últimos anos uma transformação em relação à segurança pública, diminuindo os índices de criminalidade que na eleição municipal anterior, o senhor deve se lembrar bem disso, pautava os principais anseios da comunidade aos candidatos à época. Dado esse levantado pela equipe de jornalismo da Rádio Vale em seu trabalho diário em informar a comunidade através de seus noticiários e mídias sociais. Qual a sua avaliação da atual situação da segurança dos tijucanos e tijuquenses? E o que precisa ser feito nesse quesito nos próximos anos pelo poder público, candidato? O senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. Nós melhoramos a questão de segurança. Se contarmos aí, nos últimos 4 anos, nós desenvolvemos algumas coisas que melhorou a questão de segurança, mas nós precisamos ampliar e muito, né, para que a gente tenha uma melhor segurança para os nossos munícipes. A estrutura de repressão à criminalidade, ela funcionou nesse período, né, e a gente teve alguns destaques em relação a essa questão dessa estrutura, principalmente a PM, né, no nosso município, também a Polícia Civil, tá? E tivemos aí a Guarda Municipal, na verdade não é guarda, são os agentes de trânsito, cumprindo também uma tarefa da fiscalização do trânsito. Mas principalmente a Polícia Militar. Agora, para aquilo que nós precisamos, que é garantir segurança, nós vamos cobrar, e muito forte, né? E eu vou procurar os prefeitos do Vale do Rio Tijucas para nós continuarmos cobrando e exigindo ampliação da estrutura da Polícia Militar, para que a Polícia Militar possa ter mais gente aqui. O número ainda é muito pequeno de policiais, né, fazendo aí a repressão ao crime. Nós precisamos de mais policiais, mais equipamentos, que melhorou, mas nós precisamos ainda mais, né, de equipamentos, portanto nós vamos fazer isso. Mas tem uma outra área que eu considero importantíssima, que aí é muito mais o papel da Prefeitura Municipal, que é garantir com que a nossa juventude não trilhe pelo caminho da criminalidade. E aí entra o papel das escolinhas que as crianças e os adolescentes, estando nas escolinhas fazendo esporte, fazendo lazer, fazendo cultura, eles estarão fazendo coisa boa, tá? Portanto, terão menos contato com a criminalidade e se formarão homens e mulheres, né, de caráter, e serão os futuros pais de família, né, da família tijuquense. Eu vou investir muito nessa área que é a área exatamente de responsabilidade, que é a prevenção, para que não aumente a criminalidade, não aumente a quantidade, né, de criminais, de criminosos, né, no nosso município. A outra área, que é a área da repressão, nós vamos procurar os prefeitos da região e vamos em cima do governo do estado, porque o governo do estado está nos devendo, o Vale do Rio Tijucas, uma estrutura maior, principalmente em termos de PM, mas também da Polícia Civil. Tá? Nós queremos também da Polícia Civil. Portanto, essas são as principais linhas do que a gente vai fazer no município. E tornar o DITRAN uma tarefa muito mais educativa, muito mais fiscalizadora do que de multar. Essa questão da multa está muito pesado,
né, por parte do DITRAN. Para concluir? E nós vamos resolver essa questão, tornando ele muito mais educação do que fiscalização. Muito bem. Portanto, concluída a resposta desta segunda pergunta do quarto bloco pelo candidato Adalto Gomes. São pontualmente 21 horas aqui na capital do Vale Tijucas. Nós vamos a mais um breve intervalo. Voltamos então para a conclusão da nossa entrevista, aí com as perguntas relacionadas ao desenvolvimento econômico e à cultura e o turismo e também as considerações finais do candidato Adalto Gomes, que por ordem de sorteio é o entrevistado nesta noite de quinta-feira, 29 de outubro. Você está ouvindo a entrevista com os candidatos a prefeito no município de Tijucas, aqui nas ondas da Rádio Vale. – 21h03 aqui na capital do Vale, 9h03 da noite desta quinta-feira. Você está acompanhando aqui nas ondas da Rádio Vale AM 950 a entrevista com o candidato a prefeito no município de Tijucas, Adalto Gomes, do Partido Liberal. Ele que compõe a coligação Tijucas Merece Mais. A coligação é PL e Democratas, é isso? Não, não é Democratas, desculpa, Republicanos. Republicanos, muito bem. Desculpe o meu engano, acabou saindo no piloto automático. Muito bem, vamos então às duas perguntas finais e as considerações finais também do candidato Adalto Gomes. A primeira pergunta deste bloco, candidato Adalto, é a seguinte: qual a sua avaliação em relação à geração de emprego e renda aqui no município de Tijucas, levando em consideração que a economia é a base para o desenvolvimento de qualquer unidade da federação? Quais as suas propostas para o desenvolvimento econômico de Tijucas, caso a administre nos próximos 4 anos? O senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora, candidato. Preciso esclarecer de que a questão de emprego e desenvolvimento econômico, ele sempre cabe muito à política econômica vigente. Uma política econômica que coloque recursos na economia, a economia com certeza circula e há um desenvolvimento econômico muito mais forte, né? Mas tem fatores que podem modificar isso, como é o caso da cidade de Tijucas. A cidade de Tijucas ela é muito bem localizada geograficamente, ela está próxima de BR-101, próxima de aeroportos, como é Florianópolis, como é Navegantes, próxima também de portos, como é o Porto de Itajaí, o Porto de Navegantes, né? E a SC 410, né, que está acessando aí os municípios do Vale do Rio Tijucas, acessa Brusque e Florianópolis com muita facilidade. Então eu quero dizer que a localização de Tijucas faz com que eu tenha entendimento. Tijucas, não por essa administração ou pela administração anterior ou a outra anterior, ela é a bola da vez. Ela é a bola da vez por causa da localização dela. Municípios como Itajaí, Balneário Camboriú, o espaço, o território, o terreno é muito caro, né? As condições são muito mais difíceis para colocar uma empresa. Então, nós vamos trabalhar de uma forma muito forte, mesmo sabendo de que essa é uma questão, emprego e renda é uma questão muito mais nacional e estadual, mas nós vamos trabalhar muito forte para estar trazendo empresa para cá, buscando dar as condições para que as empresas cheguem e façam seus investimentos aqui. Mas principalmente eu quero dizer que nós vamos estar apoiando a empresa que já está instalada. A capacidade de que essas empresas possam ampliar, né, a sua quantidade de trabalhadores, quantidade de produção, nós vamos investir na empresa que já está instalada. E como investir na empresa que já está instalada? Nós precisamos garantir, primeiro momento, além de sentar com eles e verificar o que a gente pode ajudar, e nós vamos ajudar, né? Nós vamos trabalhar com, por exemplo, a questão da qualificação profissional. Eu tratava com alguns empresários, eu estou visitando empresas, e trabalhava com alguns empresários de que a questão, hoje falta trabalhadores qualificados, falta trabalhadores. Uma empresa que tinha aqui 30 costureiras, né? Falta costureira no mercado, nesse momento exatamente, Sidney. E nós vamos trabalhar muito forte a administração para garantir a qualificação, né, dos trabalhadores aí, que é uma tarefa do SESI, do SENAI, né, do SEBRAE também, mas nós vamos trabalhar isso muito forte, que é a qualificação dos trabalhadores. E também vamos garantir creche para que as pessoas possam, né, para concluir, trabalhar tempo integral nas empresas aí da região. Perfeito. Concluída então a primeira pergunta, a primeira resposta, né, deste último bloco de perguntas para o candidato Adalto Gomes.
A segunda pergunta, candidato, é a seguinte: Tijucas completou 160 anos de administração político-administrativa neste ano de 2020, trazendo na sua bagagem, na bagagem de seu desenvolvimento, raízes culturais dos açorianos, dos negros, dos italianos, dos alemães que compõem a nossa região e, mais recentemente, na sua história recente, com grande influência dos nordestinos, dos gaúchos e, por que não, também dos paranaenses que têm buscado a cidade nos últimos anos. Esses dados, ao seu ver, devem ser levados em consideração na gestão de cultura e turismo pela administração pública para os próximos 4 anos? O senhor tem 3 minutos para essa resposta a partir de agora, candidato. Quero dar um perfil muito mais na área cultural, né, sobre a vinda desse povo e garantir com que esse povo que venha para aqui, para Tijucas, e também o povo que já é daqui, o povo português, né, majoritário, mas também temos aqui o italiano, nós também temos aqui alemães, mas principalmente o português, nós consigamos fazer com que eles consigam preservar a sua cultura, preservar os seus costumes. Através de festas, sim, de festas, nós precisamos garantir aí a festa açoriana, nós precisamos garantir a festa do povo nordestino, que tem uma grande quantidade, né, aqui no nosso município, botar no calendário de atividades festivas no nosso município a preservação cultural, tá? E colocar nesse calendário aí as diversas migrações que existem vindas aqui para o nosso município, do paranaense, do nordestino, do gaúcho, né? As festas de CTG, dos centros, né, de tradição gaúcha, ou seja, nós vamos apoiar e vamos que o setor de cultura cuide muito bem disso. Por outro lado, a questão do turismo, a gente entende que é uma área muito importante do nosso desenvolvimento econômico. E nós queremos profissionalizar isso, nós queremos fazer com que, junto com as outras áreas, né, do desenvolvimento econômico, como a agricultura, como o comércio, como a indústria, o turismo também tenha investimentos, para que a gente possa efetivamente criar empregos também no turismo, ter gente, né, desenvolvendo empreendimentos do turismo, porque o nosso município ele é privilegiado. Nós temos mar, nós temos rio, nós temos cachoeira, nós temos roteiro turístico religioso, ou seja, nós temos que explorar a questão do turismo, com certeza, como um setor do desenvolvimento e muito menos, né, como um setor cultural, né? A questão do turismo como um setor cultural, ele tem relações, mas para mim o turismo é um setor importante do desenvolvimento econômico e a gente vai trabalhar isso. Mas voltando à questão da cultura, vou apoiar, tá, o migrante que está chegando aí no nosso município, que já chegou há algum tempo, de forma a ser respeitados, né, pela nossa população aqui e mantendo as festas tradicionais de todas essas migrações, nordestina, gaúcha, paranaense e também a nossa cultura local aqui, que é a cultura açoriana, a cultura portuguesa. Perfeito. Concluída então aí a segunda resposta do candidato Adalto Gomes neste último bloco. Candidato Adalto, eu gostaria de dizer que, diferentemente das entrevistas que nós realizamos, das vezes que o senhor aqui esteve como vice-prefeito, é uma satisfação recebê-lo aqui nessa noite. Agradeço a vinda de vocês até aqui para que a comunidade também tenha a oportunidade de ouvir as suas propostas, assim como a gente também espera que os demais candidatos aqui estejam para destacar a comunidade o que pretendem, né, ao lançar os seus nomes para governar a cidade. E por isso, agradecendo a sua presença aqui, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais e, se achar pertinente e necessário, para pedir o seu voto à audiência da Rádio Vale. Muito bem, eu quero agradecer demais, Sidnei, a você, a toda a equipe da Rádio Vale, né? O Éder está junto com a gente aqui no estúdio, uma pessoa que a gente também tem um carinho enorme, a toda a direção da rádio. Obrigado pela oportunidade, por você ter organizado, né, essas atividades para que os candidatos pudessem apresentar a sua proposta. Quero agradecer demais a quem esteve com a gente, acompanhando, né, através do vídeo, através do áudio, né, que a gente agradece e o objetivo nosso é levar essa informação até vocês, a nossa proposta de governar a cidade de Tijucas. Quero agradecer o pessoal da coligação, do Partido Republicano, do Partido Liberal, que está inclusive um grupo aqui na frente da Rádio Vale, né, como bem colocou o Éder, com uma música bacana, né? Estão aqui todos com cuidado, né, com máscaras e tal, tomando todas as medidas
sanitárias suficientes, mas eu quero pedir o voto de confiança à comunidade de Tijucas, com duas questões que eu considero fundamental. Primeiro, a reeleição não é boa para a cidade. A reeleição não trouxe resultados positivos. Portanto, eu estou pedindo 4 anos, não estou pedindo 8 anos, estou pedindo um mandato de 4 anos para administrar bem, para mim colocar os conhecimentos que a gente tem, a experiência que a gente tem para administrar bem a cidade de Tijucas. A segunda questão é que a gente está preparado, a gente se sente preparado. Eu estou há 35 anos me preparando para assumir o município de Tijucas e colocar os nossos conhecimentos à disposição da cidade. Portanto, a experiência como secretário de saúde em Porto Belo, a experiência como 3 mandatos de vereador, presidente da Câmara de Vereadores, vice-prefeito, secretário de obras, é justamente para a gente entregar para a cidade de Tijucas esses conhecimentos e administrar corretamente e resolver os maiores problemas. Portanto, a gente pede o apoio, né, pede o voto de confiança. Estão tentando passar a ideia de que a eleição está decidida. Essas pessoas não estão respeitando o voto. O cidadão ainda não foi votar, o cidadão ainda não fez a sua decisão. Portanto, o cidadão de Tijucas tem toda a liberdade, né, de escolher quem ele quiser. Essa gente que está aí apresentando pesquisa, dizendo que a eleição está decidida, não merece o respeito do cidadão de Tijucas. Nos dê um voto de confiança, que a gente respeita muito, né, o cidadão de Tijucas, e a gente quer um voto de confiança para fazer uma boa administração. Por isso, agora no dia 15 de novembro, vote 22, porque Tijucas merece mais. Obrigado, portanto, mais uma vez ao candidato Adalto Gomes, que aqui esteve hoje expondo as suas propostas para a audiência da Rádio Vale. Nós agradecemos a você que nos acompanhou nessa entrevista pelo rádio, pela internet, e lembramos a você que, conforme o sorteio que foi realizado no dia 16 de outubro, aqui mesmo na sede da emissora, no próximo dia 3 de novembro, nós estaremos recebendo aqui, na próxima terça-feira, o candidato Tiago Peixoto. No dia 5 de novembro, próxima quinta-feira, nós estaremos recebendo a candidata Fernanda Mello. E no dia 10 de novembro, na terça-feira da semana seguinte, estaremos recebendo o candidato professor Eloy Mariano Rocha. Portanto, agradecemos a você mais uma vez pela audiência e convidamos a nos acompanhar nesta proposta de levar à comunidade uma visão, né, do que os candidatos pretendem a fim de governar a cidade pelos próximos 4 anos. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.